Programa Tua Saúde. Oferecimento Royal Face, Escola Roda Peão, HM Tech e Elos Academia. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Tua Saúde. Hoje vamos falar sobre doenças do coração. Você sofre de alguma doença cardíaca? Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, as doenças do coração estão entre as principais causas de morte no Brasil e no mundo. Você conhece o cardiômetro? Olha só, o cardiômetro, ele registra as mortes por doenças cardiovasculares no Brasil. E este ano foram registradas mais de 335 mil mortes. É um dado muito alarmante, né? Mas será que dá para prevenir essas doenças? Então, quem vai tirar as nossas dúvidas hoje, falar tudo para a gente sobre as doenças do coração, é o cardiologista, o Dr. Paulo Biagi. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, boa tarde a todos. As doenças cardiovasculares, como você disse, elas são as principais causas de morte, ganhando até mesmo de acidente automobilístico, dos cânceres, todos eles. Então, inclusive o pulmonar, por causa do fumo, o tabagismo é um dos grandes responsáveis por morte no Brasil também, que fica em terceiro lugar. Mas as doenças cardiovasculares, que incluem os infartos e inclui também a hipertensão arterial, levando os acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, não só a hipertensão, mas outros, é uma das principais causas, também são responsáveis tanto pela mortalidade, também quanto por aposentadoria por invalidez no nosso país. Não só os acidentes vasculares cerebrais, mas também os infartos, que impossibilitam a pessoa, às vezes, de exercer suas atividades profissionais e aí com um ganho bem mais reduzido do que ele poderia ter na sua atividade profissional diária. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho quais são as principais doenças, então, do coração. No nosso meio, assim, o que todo mundo sempre tem medo, o que todo mundo diz, seria o infarto agudo do miocárdio, que é uma das principais doenças aí cardiovasculares na idade da pessoa, no seu auge de produção, no seu auge profissional, e que acomete essas pessoas. E aí a pessoa acaba não só falecendo, mas ou então, como eu falei, ficando incapacitada de exercer suas atividades. Então o infarto do miocárdio é uma grande vilã, né, que tem hoje. Nós temos também no nosso país, mas aí já no país de terceiro mundo, no país que a pobreza é maior, que o nível cultural também é um pouco menor, e as doenças reumáticas que levam a valvopatias, ou seja, as doenças das válvulas do coração, que também atinge bastante a população brasileira. Então as duas principais seriam a doença que é a da aterosclerose, que é a doença que produz angina ou infarto, e das doenças das válvulas, que também acometem essas pessoas, sendo que as pessoas poderão futuramente até sofrerem uma cirurgia cardíaca para reparo ou troca da válvula. Doutor, essas doenças dá para prevenir? Sim, principalmente a doença referente à aterosclerose, que é a doença da angina, do infarto, ou seja, a obstrução dos vasos arteriais. Que todo mundo acha que isso daí, o infarto só acontece no coração. Mas não, essa doença dos vasos arteriais, ela pode estar sistêmica, distribuída pelo corpo inteiro. E a obstrução dos vasos pode ocorrer no cérebro, pode ocorrer aqui nas artérias do pescoço, as carótidas, podem ocorrer no coração, levando o que todo mundo conhece, a angina, a doença da angina, do infarto. Pode ocorrer em artérias do abdômen, apresentando doenças graves também, por causa da insuficiência vascular. Podem acometer rins, levando à insuficiência renal, e podem até mesmo acometer a obstrução das artérias das pernas, onde também a pessoa não consegue mais deambular, às vezes a pessoa tem que também fazer amputações, por causa dessa falta de sangue nesses lugares.
Doutor, arritmia geralmente é para pessoas idosas? Não, a arritmia é uma doença que pode inclusive começar na infância. Acomete mais as pessoas idosas por causa, por exemplo, uma das causas de arritmia, que é o coração bater fora do ritmo. Pode acontecer pelas doenças vasculares, como eu estava falando, sobre a obstrução dos vasos, mas também pode ter outras causas de arritmia e pode ser qualquer que seja a idade. Por exemplo, a ansiedade, o nervoso, o estresse pode causar arritmia, é uma das causas de arritmia. A gente ouve falar bastante assim, eu tenho sopro, que é o prolapso da válvula mitral, né? Isso é uma doença? O prolapso da válvula mitral, normalmente, ela acomete muitas pessoas, o prolapso. É um movimento anômalo de uma das partes da válvula mitral que faz o fechamento assim, ao invés de ser retilíneo assim, ele tem esse movimento aqui. E tem o barulhinho do sopro, né? Exato. Na verdade, o pessoal confunde o barulho, fala que é sopro, mas não é, chama clique mitral. Então, assim, não é bem um sopro como a gente encontra nas doenças valvares, mas é um clique que você ausculta quando você põe o estetoscópio para auscultar o batimento cardíaco. E aí o pessoal, genericamente, fala que tem um sopro por causa do prolapso mitral. Mas o prolapso mitral é uma doença, na maior parte dos casos, uma doença que a pessoa pode conviver, não tem restrições físicas nenhuma, a pessoa pode viver sem nenhum problema. Inclusive a gente fala assim, você vai morrer com isso e não disso, né? Então é uma doença tranquila, mas que acomete muitas pessoas. E é lógico que existe o prolapso mais grave, com degeneração da válvula. Esse sim pode causar um problema mais grave, como a insuficiência das válvulas, ou não abertura das válvulas, e aí então você tem que corrigi-la cirurgicamente. A pessoa que tem, por exemplo, casos na família, que tenha problemas, doenças no coração, deve se preocupar já logo cedo, deve procurar um médico? A doença cardíaca, principalmente essa doença do infarto e da angina, que é da obstrução das artérias do coração, dos vasos do coração, ela tem um fator genético importante e que ainda nós não conseguimos controlá-lo pela medicina. É um dos únicos fatores que a gente não consegue controlar. E as pessoas que têm casos familiares de infarto, de angina, mesmo de hipertensão também, que sabe-se que tem um componente genético associado, essas pessoas devem sim se preocupar e começar a fazer os check-ups mais cedo, os cardiovasculares, para poder detectar se tiver alguma alteração bem antes do acometimento de uma doença mais grave. Doutora, a gente fala bastante do idoso, não? O idoso geralmente que vai fazer os exames, mas tem criança que tem problema cardíaco também, né? Tem problema com doenças cardiovasculares, algumas já nasceram assim também. Exato, nós temos uma gama muito grande de doenças cardiovasculares congênitas, que a criança nasce com esse problema. E quando não é detectado, às vezes chega até a fase adulta com problema e em uma época da sua vida ela vai poder até ter que sofrer alguma cirurgia cardíaca para a correção desse problema. Mas hoje, com os métodos diagnósticos que temos hoje, o ecocardiograma, a ecocardiografia, o eletro e outros exames, é mais comum a gente diagnosticar na infância, logo a hora que nasce. Doutor, quando o assunto é saúde do coração, há muitos mitos, verdades, né, que circulam aí na boca do povo, principalmente nas redes sociais. Então a gente vai desmistificar aí alguns assuntos que o doutor vai estar respondendo aqui pra gente. Doutor, é mito ou verdade? Apenas obesos têm problemas no coração? Não, é mito. Muitas pessoas magras também podem sofrer as doenças cardiovasculares, do infarto, da angina. Então, a obesidade, sim, é um fator de risco importante,
principalmente pela gordura abdominal, é um fator de risco importante, que é a barriga, né? É um fator de risco importante como causador da doença. Mas as pessoas magras também estão sujeitas a essa doença. Então a gordura ali, a obesidade, às vezes não tem nem nada a ver com problema no coração. Às vezes não, às vezes a pessoa é magra, tem colesterol elevado, tem triglicérides elevado, tem outros fatores de riscos que podem sim dar a fazer com que essa pessoa fique doente. Sim. Os homens infartam mais que as mulheres, é mito ou verdade? Não, é verdade. Apesar que pelo crescente número das mulheres assumindo um papel mais ativo na sociedade, um papel de trabalho, um papel de estresse, essa diferença que entre homens e mulheres vem diminuindo a cada ano que passa. Ou seja, hoje já não é só mais um privilégio do homem o infarto. A mulher também, pelas suas atividades de trabalho, estão acabando, e pelos maus hábitos que também adquiriram, que às vezes era só os homens que tinham, estão acabando em se igualar esse número aí. Os fast food, né? Que é mais fácil hoje pedir. Fast food, cigarro, antes a mulher fumava menos, hoje fuma mais, fuma igual ou mais. A bebida A bebida também. alcoólica, a mulher bebia muito menos e hoje bebe mais. A mulher se preocupava com o lar, hoje ela tem muitos afazeres além do lar. Então, outras atividades profissionais. Então, o estresse das mulheres aumentou muito nas últimas décadas. Os jovens também infartam? Também, infelizmente, a idade da doença cardiovascular, da doença do infarto, da angina, infelizmente, vem baixando a cada tempos. Ou seja, eu comecei faz 30 anos na medicina, 31 anos para ser mais exato, e aí, antigamente, a doença do infarto, da angina, era uma doença de pessoa idosa, acima dos 60, 65 anos. Hoje, essa pessoa não é mais nem idosa, mas é considerada idosa. Mas veio abaixando as doenças cardiovasculares, inclusive hipertensão, vem abaixando a idade das pessoas que são acometidas. Então nós temos jovens, bastante jovens, hipertensos, adolescentes que começam já com hipertensão, e antes era muito difícil de a gente ver essas doenças nos jovens. É por causa dos hábitos, né, de vida que hoje tem, porque esse é um dado preocupante, né, doutor? Sim, mudou-se muito os hábitos de vida, a tecnologia mudou muito dos anos 90 para cá, e esse estilo de vida hoje da pessoa ser mais estressada, da pessoa fazer menos atividade física, acaba fazendo com que a doença apareça mais cedo nas pessoas. As emoções também influenciam no surgimento de doenças? Sim, hoje as pessoas, principalmente a gente tem que falar da ansiedade, porque as pessoas hoje são muito ansiosas e acabam fazendo ansiedade mais o nervoso, a gente pode traduzir como estresse. Então, as crianças hoje, desde de adolescente, crianças e adultos jovens, são muito mais estressados, ansiosos do que antes. E isso está, através desse nosso modo de vida hoje na tecnologia, e que a gente vive hoje, acaba comprometendo, sim, aparecendo mais as doenças cardiovasculares. A gente vê crianças cada vez mais cedo tomando remédio para ansiedade, né? Sim, crianças com 14, 15, 12, 20 anos, antes praticamente essa população era quase nula, e hoje a gente vê uma grande gama de pessoas dessa idade, com menos idade, fazendo uso de 1, 2, 3 antidepressivos, que antes não existia. Então, é muito sério isso, eu acho que a gente tem que se preocupar muito com isso. É preocupante mesmo. Café causa problemas ao coração? O café,
em doses baixas é até benéfico. O que não pode é que a cafeína é um estimulante. E você tomar, tem gente que toma uma garrafa de café por dia e aí ele passa a ser prejudicial, porque ele causa estresse no coração, aumenta a frequência cardíaca, então a pessoa aumenta o estresse da pessoa porque ele é um estimulante. Até mesmo a Coca-Cola? Até mesmo a Coca-Cola. Tanto é que muitas pessoas que têm palpitações, arritmia, a gente pede para evitar café, para evitar Coca-Cola ou Guaraná, porque também é outro estimulante, né? As pessoas usam pó de Guaraná para ficar mais ativo, mais disposto, porque ele é um estimulante. A gente vê que essas pessoas muitas vezes deixam de beber água e trocam, né? Às vezes o café, passa o dia bebendo café, Coca-Cola, Guaraná. Exatamente. E tudo que é em excesso prejudica, né? Faz é prejudicial, com certeza. Uma pessoa que sofre parada cardíaca certamente vai morrer? Não, isso é mito. Na verdade, existem manobras de ressuscitação cardiopulmonar que a pessoa teve um episódio, mas não quer dizer que ela vai falecer de modo nenhum. Isso daí, às vezes, a pessoa volta a ter vida normal, mesmo depois de uma parada cardiorrespiratória. Alguns alimentos realmente beneficiam o coração? É mito ou verdade? Não, é verdade. Tem muitos alimentos, como algumas frutas, como e os alimentos que a gente não pode comer, né? Como as gorduras, as frituras. Que causam colesterol. Que causam colesterol, triglicéridos. E tem os alimentos que são benéficos realmente para o coração. Dizem que aquelas frutas vermelhas, né, faz bem ao coração. Exato, a maçã, a melancia. É lógico que tudo tem que ser bem dosado, porque também nós não podemos esquecer, porque a gente fala, as frutas são naturais, elas são benéficas. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes não pode comer frutas à vontade, porque as frutas são doces, porque tem a frutose, que é um açúcar, né? E vira glicose lá no intestino. Então, as frutas são benéficas, sim, mas sempre com moderação. Muito bem. Esse, então, foi o quadro de mitos ou verdades. Então, o doutor Paulo Biagi aí respondeu as nossas dúvidas. Doutor, nós falamos, então, que as crianças têm problema, né, cardíaco. Sim. Então, como saber quando devo levar a minha filha à primeira consulta ao cardiologista? Nós temos que observar os hábitos das crianças. Por exemplo, hoje as crianças estão muito sedentárias, elas não brincam mais na rua, elas ficam, não fazem mais esportes, elas só ficam dentro de casas, elas só ficam no computador, no celular, no tablet, enfim, é uma vida diferente da que a gente levou. E as crianças que começam a apresentar obesidade ou cansaço aos esforços, é lógico que isso, falta de atividade física também pode levar, mas a gente tem que fazer um check-up nessas crianças, a pedir exames de sangue para ver como estão os níveis de colesterol, triglicéridos, enfim, de glicemia, porque elas comem muitas coisas hoje, fast food e outros alimentos não tão saudáveis. E aí, então, a gente tem que levar para fazer um check-up, para exames de sangue, para a gente poder ver se tem alguma, o que nós podemos fazer melhor para os nossos filhos. Uma alimentação mais saudável, uma atividade física. E o que a gente vê hoje, né, principalmente pós-pandemia, são crianças mais obesas, né, doutor? Exato. A obesidade infantil atingiu um índice muito grande. E a gente tem que se preocupar com isso, porque teve uma época mais para trás que o sinônimo de saúde era pessoa obesa. Que criança magrinha, tem que ser mais, você tem que comer mais, você tem que ser mais gordinha. Dava até um remedinho, né, para aumentar o apetite. Eu era dessa época. E aí acontece que é uma forma errada de pensar. A criança tem que ser no seu peso normal, ela tem que fazer uma atividade física para que ela tenha futuramente uma vida mais saudável e não fique doente com menos idade ainda. Então a gente falou bastante dos alimentos, né? Então alguns alimentos a gente sabe que causam sim o aumento no colesterol, principalmente colesterol ruim. Isso não é bom para a gente, né? Para nossa saúde. Então alguns alimentos sim
atrapalham a nossa vida, né, doutor? Sim. Prejudicam a nossa saúde. Sim, exatamente. O pior é que são os alimentos que a gente tem no cotidiano. São as frituras, as carnes gordas, o torresminho, o salame, a mortadela, gostoso, o presunto, né? Tudo que é gostoso. Infelizmente é tudo que é gostoso. E a gente tem que saber dosar esses alimentos e a recomendação é que todo mundo fosse numa nutricionista para fazer o cardápio adaptado para cada um. Para que a gente não ficasse obeso, com gordura abdominal, que além de tudo também tem um problema estético, mas o foco seria uma saúde melhor. Sim, então o colesterol alto e também o triglicérides, eles são inimigos do coração. São inimigos do coração, são fatores de risco para que você tenha doença do infarto, da angina, enfim, das doenças cardiovasculares. Pelo menos uma vez ao ano deveríamos fazer um check-up aí, né, doutor? Procurar o cardiologista. Quais exames a gente tem que estar em dia? Assim, ó, os exames que são os de sangue, que envolvem o colesterol, triglicérides, os exames de fígado, os exames da tireoide, que hoje é muito comum, e o hipertireoidismo, mais o hipo, seriam esses exames de sangue para que a gente possa corrigir a nossa dieta, a diabetes, a glicemia. Então, é importante que a gente ande com esses exames, como eu falo, na ponta do lápis, para que a gente não fique doente mais para frente. Outros exames que aconselhava fazer depois dos 30 anos, vamos dizer, a esteira, o teste ergométrico e o ecocardiograma, que hoje são exames que tem em todas as cidades ou cidades um pouco maiores, de fácil acesso, os planos de saúde pagam, o SUS também faz esses exames. E para que servem esses exames? O teste ergométrico é para além da capacitação física, para você mesmo. Você fala, Paulo, eu quero fazer uma academia. Eu vou falar assim, vamos primeiro fazer uma esteira para ver a sua capacitação física, como comporta a sua pressão durante o esforço, que é muito importante. Às vezes a pessoa tem hipertensão e vai fazer um esforço, a pressão aumenta mais ainda. Então, é para a gente ver como é que está o seu coração, a sua pressão durante o esforço. E se você tem condições de que exercício eu posso fazer. Então é importante passar pelo médico, né? Essa consulta para saber qual exercício você pode estar fazendo, Exatamente. Né? Eu acho que as academias deviam até exigir isso daí das pessoas. Porque às vezes você tem algum tipo de doença, como a hipertensão, por exemplo, uma doença comum, corriqueira, e você não sabe. E aí você vai lá na academia fazer um exercício que você não estaria apto a fazer. Achando que vai melhorar a saúde e pode prejudicar. Pode prejudicar. Então, teria que fazer a esteira e o ecocardiograma também, além dos exames de sangue. Então, tem o eco, tem o eletro. Para que servem esses dois exames, doutor? Porque muita gente vai lá e fala, o doutor pediu um, para que? Não sei. O eletro mostra, é um exame que tem muitos sinais. E a gente procura no eletro os sinais de alguma alteração que você tem no seu coração. Então, o eletro em repouso, que a gente faz nos consultórios, pode mostrar alguma arritmia, pode mostrar outras alterações anatômicas do coração. Então, é um exame que tem, muito rico em sinais que a gente pode desconfiar de tal doença que você tem e encaminhar ou pedir o exame adequado para você. Doutor, tá? Algumas doenças aí dá para medicar, algumas nem, às vezes fazendo alguma caminhada, algum exercício, resolve. Às vezes a pessoa, por exemplo, está hipertensa e está com sobrepeso ou obesa. O tratamento nessa pessoa, na verdade, eu vou ter que dar a medicação por um período, pelo menos, e pedir para a pessoa fazer o emagrecimento, fazer a dieta com pouco sal, e aí então, às vezes a pessoa chegando no seu peso ideal, ela pode até depois largar a medicação, tá? Isso daí, por isso eu falo, o tratamento não é só o tratamento, a medicação
Geralmente é 30% do tratamento, o resto é a pessoa com as suas mudanças de hábitos. Doutor, faz 30 anos, né, que o senhor... Isso, 30 anos sou cardiologista. Que é cardiologista, tem um pouquinho aí de sabedoria, né, doutor? Isso, um pouquinho. Eu adorei o nosso bate-papo, espero que o senhor tenha gostado e espero que o senhor volte. Muito. Ah, volto sim, pode Eu queria que o senhor deixasse, então, um telefone, um endereço lá da clínica, né? Porque às vezes a gente procura um cardiologista, até mesmo aí para fazer o check-up, que é importante. Você já fez o seu? Já estamos no fim do ano, né? É importante aí procurar o seu médico. Então, vá conversar com o Dr. Paulo Biagi, que eu tenho certeza que você vai sair de lá muito bem cuidado. Doutor, passa o endereço, por favor. A minha clínica é na Rua Ceará, 1685, e o telefone é 324-8825. Então, doutor, gostaria de agradecer mais uma vez sua presença aqui e também pelos esclarecimentos, viu? Tirou bastante dúvida, principalmente minha, né? Que a gente tem muita dúvida aí. Isso. E eu agradeço bastante, espero que o senhor volte aqui mais uma vez. Viu? Tá certo, eu agradeço vocês. Obrigado. E agradeço você também pela sua companhia. E se tiver alguma dúvida, deixe seu comentário, que depois a gente vai estar encaminhando aí para o Dr. Paulo Biagi. Um grande abraço a todos e até sexta-feira no programa Tua Saúde. Até lá!